Já tinha visto isso no Santos também, tá? Não é uma novidade, uma exclusividade do Vasco. Acho que ele quis manter. Eu fiz no jogo ruim. Hoje, que é um jogo bom, eu vou fazer a mesma coisa. Só posso ter essa leitura, não consigo entender. Ele não foi vaiado hoje, foi? Ele não foi vaiado em nenhum momento. Nenhum momento, né? E muito pelo contrário. A gente precisa falar também, as substituições na terça-feira não fizeram com que o Porto Cabejo tivesse mais oportunidade. E contra o Melgar também. Sim. E contra o Melgar também, e isso é uma reclamação da torcida do Vasco, mas hoje as substituições fizeram a diferença para o Vasco. Ele foi muito inteligente em botar como é que você acompanhou também aquele... o Ryan pelo lado, porque ele ia ter campo para correr. Lembrando que o Pepa fez uma substituição, tira um zagueiro, bota um volante de zagueiro, e aí solta o time. Solta o time. Ia ter campo para correr. E foi isso que ele aproveitou e por isso que aconteceu o terceiro gol do Vasco também. Olha, ele ganha força, apoio, sobrevida e vou te falar, muito além dos resultados, viu, Diniz? Porque o elenco está com ele. O Verratti fez aqui na terça-feira e foi abraçá-lo no banco de reservas. Só para pontuar, a semana agora é pesada, né? Ceará em Fortaleza, quarta-feira, e clássico contra o Flamengo, sábado. É o que tem, não dá para fugir. Campeonato Brasileiro não tem folga, né? Veja o começo de campeonato do Sport, por exemplo. Iniciou contra o Palmeiras. Depois São Paulo. Depois foi jogar contra o Palmeiras em casa. E agora o Vasco em São Januário. Ou seja, não dá para escolher adversário, não tem refresco. Você vai precisar ganhar de vez em quando jogos improváveis para conseguir os seus objetivos no campeonato. Só mais uma questão com vocês aí para liberá-los, sobre algo que chamou muito a atenção, pelo menos para mim, depois eu vou ouvir também Alex e Carlos Eduardo Mansur. O quanto o Sport conseguiu, enquanto pressionava o Vasco na saída de bola, conseguiu ter eficiência, né? E dificultar muito o jogo para o Vasco. O Vasco não conseguia sair, até que achou os gols e a partida mudou. E o quanto o Vasco tem dificuldade para conter a posse de bola do adversário. Quanto de conforto, por exemplo, o Sport tinha hoje para trocar passes quase que incansavelmente ali, até que errasse e aí sim o Vasco conseguisse recuperar. Não acho que o Vasco precisa de um pouco mais de vigor ali no meio-campo para tentar proteger melhor a sua defesa? Porque hoje achei que o Sport teve muito conforto para jogar. Lembrando que os 3 jogos, né? Só voltando um pouquinho ali, Diniz, lembrando que os 3 jogos do Sport, para mim, os 3 jogos o Sport foi melhor na totalidade dos minutos do jogo, o Sport foi melhor. Mas falando sobre isso, o centro do campo do Vasco, com o Tietê e com o Hugo Moura no primeiro tempo, ele fica muito grande para o Vasco defender. Então, por isso que precisa que o Coutinho, Nuno, Garré desça para ajudar. E isso aconteceu algumas vezes durante ali o primeiro tempo, né, que o Sport estava melhor e o Vasco não conseguiu defender o centro do campo. Muitas das vezes o Sport conseguia construir dentro do campo, né? E isso é muito difícil, porque se você não protege o centro do campo, você acaba sofrendo finalização, sofrendo muitas coisas que acaba sendo perigoso para o teu time. E um dos gatilhos de pressão do Sport era quando a bola batia no Léo Jardim. Muitas das vezes, a gente falou isso aqui na transmissão, em determinado momento do jogo, o jogo físico para o Vasco é ruim. O jogo do Vasco é jogo de posse de bola. Não é um jogo de transição, porque não tem esse jogador. É um jogo de associação e posse de bola. Isso, no primeiro tempo, ficou muito difícil para o Vasco. Depois dos gols, o Vasco conseguiu. Só para ilustrar, Lédio, o que falávamos antes de você concluir e encerrar, a imagem do Carille correndo logo após o apito final do Wilton Pereira, ele comemora e, gente, a mesma corrida de terça-feira, só que terça-feira foi ruim. O time estava sendo vaiado ao vencer o Puerto Cabejo só por 1-0. Hoje, com 3-1, ele repete o gesto. A gente pode gostar, discutir se o Vasco tem mais time para jogar o que está entregando, piriri pororó. Agora, o Carille é um campeão brasileiro pelo Corinthians da Série A, é um finalista na temporada passada com o Santos se reconstruindo, depois é campeão paulista, é um tricampeão paulista, é um cara que merece. Estou discutindo o gosto do torcedor, estou falando sobre currículo histórico, lastro no futebol. Ele transformou o Vasco. Não é um Vasco dos sonhos do torcedor, mas é pelo menos um time competitivo e que joga para ele, né? O time está sem treinador, para manter o treinador, porque tem uma pressão muito grande em cima dele. Então o time está fazendo a parte
preservar o trabalho. Também pelo Felipe, eu assino o que disse o nosso Felipe aqui na cabine. O Vasco tem questões físicas há muito tempo que não conseguem ser corrigidas pela formação do elenco. E aí, as outras coisas a gente não pode ver, que a gente não vê os treinamentos. Mas, normalmente, o time vai se desmanchando dentro de campo. Isso você vê claramente no segundo tempo. É que hoje o Vasco tinha reposição e o Carille acertou nas substituições. Amigos, bom troca para vocês. Se tiverem outra questão, estamos aqui. Senão, fica o nosso abração. Valeu, Guga. Obrigado, meus aí. Felipe Bastos, Lédio Carmona, o Intrépido. Amigos, bom descanso para vocês. Obrigado pela participação aqui no Troca de Passes. E é isso aí, pessoal. O Vasco ganhou. Eu nem tinha percebido, mas o Carille, ele também saiu correndo no jogo de hoje. Não entendi muito bem essa corrida. Eu acho que no primeiro jogo foi mais para evitar confusão, evitar xingamentos, evitar que os torcedores joguem coisa dentro do campo. Talvez seja isso. E no jogo de hoje ele também sai correndo, mas sai comemorando muito. Ele sai aguerrido, né? Ele sai ali, de fato, ali como se estivesse falando: meu Deus, graças a Deus eu consegui vencer. Graças a Deus hoje deu certo. Então o cara, ele sai ali de campo aplaudido, né, pelos torcedores, que os torcedores, cara, querem desempenho. Tem alguns pontos pra gente citar aqui, tipo, o Vasco cansa muito rápido, o Vasco voltou desligado no segundo tempo, que se fosse uma equipe, o Sport dá trabalho, o Sport tem um bom time bem treinado, não tem o melhor elenco, mas é muito bem treinado. Já deu trabalho pro Palmeiras, aconteceu lances polêmicos contra o São Paulo, Palmeiras. Hoje, contra o Vasco, também surgiu lances polêmicos. Eu achei falta do Verratti no segundo gol. Então o Sport tem sim que reclamar. A gente tem que ser humilde, pessoal, em reconhecer que realmente houve falta, que realmente não foi gol, não era para ser gol. Porque vai acontecer com a gente também, a gente vai reclamar. E se a gente tiver a humildade de pelo menos, cara, aceitar que realmente não foi pra isso, já é bom demais. Então, pergunto a vocês, cara, vocês vão dar mais uma chance pro Carille? O time tá tentando ali. O importante é, cara, o time tá fechado com ele, né? O time tá fechado com o Carille, tá mais que claro. O time tá fechado com ele, o Verratti capitão tá fechado com ele, Coutinho tá fechado com ele. Agora é entregar resultado, né? É entregar resultado. Porque é o que a gente espera resultado, né? A gente cobra, mas resultado. Se você entregar resultado, time jogando bem, buscando, conseguindo segurar o jogo quando tem que segurar, é isso. E o Payet, mais uma vez, entrou, deu uma assistência. Hoje Coutinho e Payet fizeram a nossa felicidade, não é mesmo? Coutinho e Payet. Muito feliz por esses dois atletas tá fazendo a diferença no gigante da colina, que é o Vasco da Gama. É muito importante. Muito importante mesmo. Agora é a gente descansar. Tamo junto, pessoal. Valeu.